Olá a todos do canal, aqui quem fala com vocês é o Jonathan Souza, trazendo mais um vídeo, onde o assunto dessa vez é o Boca Juniors campeão argentino. Antes de começar a falar do tema, já aqui embaixo se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos para dar aquela força e ative os sininhos e comente o que você está achando do começo do trabalho do Miguel Ángel Russo no Boca, o que você achou dessa reta final maluca, onde o River deu uma grande bobeada e perdeu o título, estava praticamente ganho. E o que você acha do Boca na Libertadores? Tem realmente condições de bater de frente com os brasileiros ou não? Começando o assunto, o Boca terminou 2019 expectativas meio lá para baixo. O Alfaro era uma equipe competitiva, mas que claramente o técnico não conseguia tirar o melhor dos seus jogadores. A equipe chegou a semifinal da Libertadores, estava ali no bolo pela briga do Campeonato Argentino e mesmo assim o técnico foi demitido. E aí, nesse meio tempo, tem a eleição, que é a chapa que o Riquelme, ídolo do Boca, acaba ganhando. Ele é um homem forte ali do futebol, acho que é o vice-presidente ou diretor, algum tipo. E todo mundo tá naquela expectativa, né? Um novo começo, vai trazer reforços, algum técnico bom. E ele vai lá e aposta no velho conhecido Miguel Ángel Russo, que foi campeão com o Boca em 2007 da Libertadores. E no final, na final do Mundial, perdeu justamente aqui pro Milan. Foi uma contratação muito mais baseada no que ele fez no passado do que ele vinha fazendo nos seus últimos trabalhos, que não eram uma grande coisa em times daqui da América do Sul. E junto com ele vence apenas uma contratação, que foi o Guilherme Paul Fernandes, bom meio-campista, que veio lá do futebol mexicano. Então a expectativa do torcedor do Boca até deu uma boa diminuída, né? É uma briga por título contra o River de Galhardo e outras equipes que vêm muito bem, como Argentino Júnior e Vélez. E um técnico que não vinha fazendo bons trabalhos e com poucos reforços. Apostaram naquilo que tinha lá dentro, que é um ótimo time, um ótimo elenco, para mim é top 3 da América do Sul. Briga ali com o Palmeiras pelo posto de segundo. Só que, diferente ali do River, que tinha a figura do Galhardo que extraiu o melhor de cada jogador, o Boca nos últimos anos não tinha alguém que conseguisse fazer isso. E até acaba ficando atrás do maior rival no confrontos mata-mata, né, que traz até um trauma pro torcedor. Então, ganhar em cima do River torna esse título ainda mais épico. Ainda mais com o roteiro, né? Última rodada em casa, um título que parecia improvável, gol do Tevez, ídolo do time, e Kelme lá em cima, outro ídolo vendo tudo. E em cima do Ginásio La Plata, treinado por Diego Armando Maradona, um dos grandes ídolos da história do Boca. Ele estava agora como adversário, mesmo assim, teve homenagem da torcida para ele, homenagem da direção, ele provocou o River voltando no intervalo, então foi aquele cenário dos sonhos do torcedor do Boca. O trabalho do Miguel Ángel Russo, que é muito acima das expectativas. São a todos 7 jogos oficiais na Superliga, onde ele teve 6 vitórias e um empate. A equipe sofreu apenas um gol, que foi na vitória por 2-1 contra o Tajeres. O que mostra a equipe que é muito forte na defesa, né? Todo o Boca sofreu 8 gols em 23 jogos, é um número absurdo. A segunda melhor defesa do Campeonato Argentino sofreu 14, foi o Vélez, que ainda vai jogar ainda. Então pode sofrer mais gols e quem sabe o Boca terminar até com o dobro de gol, o segundo defesa mais vazado ter o dobro de gols do Boca, que seria ainda mais incrível. E aí tem que citar, claro, a figura de Andrada, que na minha opinião o goleiro argentino é o melhor do continente desde o ano passado, está numa fase espetacular. Já era um ótimo goleiro, camisa do Lanús, quando foi pro Boca, parece que cresceu ainda mais, ganhou mais evidência também em suas atuações, e é um cara sensacional. A zaga também é muito boa, seja com o Lisandro Lopes, Esquerdos, Júnior Alonso, ou até o Zambrano, que é um quarto ali, jogador ali, opção, mas que entra, faz bem ali o papel, não compromete. Mas o Ángel Russo que fez mudança em relação ao time do Alfaro, né? Exatamente a mesma coisa, manteve o forte sistema defensivo, que é uma marca desse time, mas consegue evoluir no momento ofensivo, algo que o Alfaro não conseguiu, e vai extraindo o melhor de alguns jogadores e recuperando os outros. Na defesa, você tem o Fabra, que se torna titular de vez, a lateral esquerda, sob o comando do Russo. Sob o comando do Alfaro, ele alternava com o Mas, quem era titular, sendo que o Fabra é melhor de fato, né, mas não vinha assim também entregando tanto. Mas com o novo técnico ele se torna titular de vez. Mas as principais mudanças estão ali do meio para frente. Quem era o primeiro homem de meio do Alfaro era o Marconi, que vem do futebol mexicano, ótimo volante, mas com o Miguel Ángel Russo, quem se torna titular de fato e peça fundamental é o jovem Campuzano, que vem do futebol colombiano em 2018, 2019, uma promessa, mas que tinha pouco espaço.
se torna titular e uma peça importante, como eu disse anteriormente. E ao lado dele, jogando ali o Guilherme Paul Fernandes, que foi a única contratação. É aquele cara que faz tudo no meio de campo, né? Ajuda na armação, marca, chega ali no ataque, é um ótimo jogador, foi uma baita contratação. Nas pontas, o Boca ele joga com um 4-1-3-2 ou um 4-4-2 no meio defensivo. Nas pontas tinha o Salvio, que já era titular, mas que cresceu de desempenho na certa final. E na outra o Sebastian Villa, que foi um jogador importante em 2018 no esquema do Schelotto, mas que em 2019 também vinha mal tecnicamente, uma péssima fase. Se tornou reserva muitas vezes, né? Nem mais a primeira opção de banco do Alfaro, mas que com o novo técnico se tornou titular e cresceu o desempenho. Que é o mérito do Angel Russo, né? Conseguiu recuperar o bom futebol de alguns jogadores, como Fabra, Villa e principalmente da estrela Carlos Tevez. Muitos torcedores, analistas, comentaristas já davam praticamente como encerrada a carreira dele, né? Ele não vinha bem de fato. Porém, tanto o Riquelme quanto o Russo bancaram a permanência dele. E ainda mais, bancaram ele como titular, capitão, camisa 10, e ele entregou, acho que ele tem muito mais do que esperavam. Ao todo, nesses 7 jogos, ele foi titular em todos, ele fez 6 gols. Ele foi artilheiro do Boca, entrou na competição com 9. E desses 9, 6 foram sob o comando do Angel Russo, sem contar 2 assistências. Ainda fez o gol do título, então foi uma aposta mais do que certa. Revitalizou o seu final de carreira, né, que vinha sendo meio triste, né, você vê um cara com tamanho, história e qualidade dele encerrar a carreira numa fase tão ruim, é algo triste. Mas ele não, conseguiu crescer de desempenho, voltou a ser o Tevez ali dos bons tempos com a camisa do Boca e foi uma figura mais do que importante para essa reviravolta na reta final do campeonato. Ao lado dele variava, né? Às vezes jogava o Soldano, que é um cara que se movimentava mais, chegou a jogar o Zarate junto ali, e também o Ávila, que acho que é a opção preferida da torcida. E dentro dessas 3, acho que o mais prefiro também, né? É um cara mais de área ali. Aí o Tevez tem ainda mais liberdade para se movimentar. Alguns jogadores perderam um pouco de espaço, né? Como o Marconi, outros estão na reserva de vez, né? O Reynoso, que é um cara que entra bastante no segundo tempo. Tem o Capaldo também, que vem entrando bastante. O Almendra, ele perdeu o espaço. O Mauro Zarate continuou em reserva. Mas aí o Angel Russo que faz um começo de trabalho muito promissor. São ao todo 8 jogos oficiais. Tem os 7 da Liga, mais um empate com o Caracas na Libertadores, uma equipe com as reservas. Mas ele surpreende, muito acima de qualquer expectativa. E é algo promissor. O Boca tem pelo menos os melhores elencos, eu já disse, né? É um time muito forte e que não vinha, os técnicos, tanto Alfaro como Schelotto, não conseguiram tirar o melhor dessa equipe. O Angel Russo vem conseguindo. Mantém a forte defesa, mas também vem agregando coisas no ataque, né? Vem sendo uma equipe que cria bem mais, consegue ser mais dominante. E que também sabe se adaptar, né? Pode jogar propondo o jogo, como foi contra o Ginásio, a equipe amassou principalmente no primeiro tempo. Ou pode também apostar mais contra-ataque, até pela velocidade dos pontas, tanto do Salvio, do Villa, e você tem também laterais que atacam bastante, Fabra e Buffarini. Então é um elenco que permite ao técnico variar ideias, variar estratégias, dependendo do adversário. E é algo para se prestar atenção. Se o Miguel Angel Russo conseguir manter esse bom trabalho e ir evoluindo, e talvez um ou outro reforço ali na janela meia temporada, o Boca pode se tornar talvez o principal candidato para bater de frente com o Flamengo hoje na Libertadores, né? A equipe brasileira, que é a grande favorita, atual campeão, e que o Boca pode ser talvez esse principal rival. Então, ficar de olho ali nos próximos atos do Miguel Angel Russo. Agora começa a Copa da Liga, né? Que é um campeonato de preencher o calendário. O campeonato argentino só no segundo semestre. A equipe continua na primeira fase da Libertadores, né? Agora vai todos os jogos agora com os titulares, né? Acabou o campeonato. E vamos ver, né? Como vai esse Boca. Se vai continuar evoluindo e se tornando cada vez mais forte, ou se esse super começo de trabalho foi só algo ali passageiro e depois a equipe vai cair. Mas é um ótimo time para se ficar de olho. Agradeço a todos que ouviram, desculpa aí qualquer erro. Minhas redes sociais estão aí embaixo, Twitter, Instagram, @Johnny14Souza. De novo, curta, se inscreva, compartilhe com os amigos, dê aquela força. E é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo pela audiência. É nóis. Falou. Tamo junto. Tchau, tchau.